Oi gente, tudo bem com vocês? Me chamo Cristal Cecília e esse aqui é o meu canal, o Verbo Evangelismo. E eu estou iniciando mais um vídeo com um tema, para muitos pode ser só um tema, para outros vai ser uma vivência de vida. E o tema é depressão e ansiedade. Muitos têm passado por essa situação, muitos têm desenvolvido problemas psicossomáticos ou psicológicos. Quem não, né? Já desenvolveu isso nesse tempo. Quem não, através das vivências e das dificuldades de vida que tem passado. E eu vim abordar esse tema com o intuito de dar um ensinamento a você, para que você venha se sair de uma depressão, de uma ansiedade, ou que você saiba como lidar para poder se sair desse tipo de situação. Bom, essa daqui era eu. Eu vivia uma vida vazia, eu tinha depressão, ansiedade e crise de pânico. Eu levava uma vida a qual eu estava me destruindo e estava destruindo quem estava perto de mim. As pessoas já não sabiam como lidar com a situação a qual eu estava vivendo. Até porque eu não era dona de mim mesma. Eu era apenas uma adolescente, uma criança que viveu coisas que me prejudicaram emocionalmente e que através das vivências as quais eu passei, eu fui desenvolvendo problemas psicológicos e psicossomáticos que me fizeram ter transtornos como a depressão, a ansiedade e a crise de pânico. O problema é que ninguém me entendia e ninguém tinha um tratamento para mim. Eu fui em vários psicólogos, o dinheiro da minha mãe que trabalhava era todo para mim, para pagar psicólogos, psiquiatras, para pagar remédios para mim, para me dar uma vida melhor. Só que quanto mais eu tentava tratar, mais eu piorava. Eu não sei se você se encaixa nesse padrão de vida. Eu não sei se você tem passado por tristezas e aflições que tem lhe deixado dessa forma. Mas uma coisa eu digo a você, tem jeito, tem solução. Basta você parar e prestar atenção nesse vídeo que eu vou lhe dar uma solução de vida. Apenas preste atenção. E eu continuei vivendo. E a gente precisa entender que para um trauma ele ser curado é necessário que você saiba onde ele foi causado. Todo trauma existe uma raiz. E toda raiz que lhe gera dor, que lhe causa dor, ela precisa ser cortada. Mas primeiro você precisa ter entendimento de onde está esse trauma. Onde esse trauma está localizado na região da sua mente e do seu psicológico. O que hoje causa esse tipo de situação são pessoas. Pessoas ferem outras pessoas, que essas pessoas acabam sendo machucadas e acabam desenvolvendo os transtornos mentais, e essas pessoas que foram machucadas e transtornadas acabam transtornando e machucando outras pessoas sem ter entendimento. É como se fosse um looping, um ciclo vicioso, e que quando essa pessoa sofre algo, ela passa a passar por outras pessoas e refletir aquilo em outras pessoas. E eu costumo dizer que uma ferida, uma vez aberta, se ela não for tratada e curada, ela vai sangrar em cima de outras pessoas. Outras pessoas as quais não têm culpa do que você tem passado, do que você tem vivido. Então é necessário que você tenha entendimento. Um trauma ele é desenvolvido por alguém que causa uma vivência de vida que você acha que aquilo ali talvez não tenha lhe afetado, mas lhe afetou ao ponto de mudar as suas emoções, ao ponto de mudar as suas atitudes. E você talvez não tenha notado isso. E você passa a viver dessa forma como se fosse um looping, uma vida repetitiva, vida de traumas. O problema é que uma ferida, quando lhe é causada, quando não é tratada e abafada, ela causa dor, ela acaba desenvolvendo, pois ela acaba ficando abafada e apodrecendo. É uma palavra dura de se dizer, eu estava tentando arranjar outra forma de falar, mas essa é a dura realidade. Uma ferida, quando ela é abafada e não é tratada, ela apodrece, ela causa pus, ela gera dor. E outras pessoas, quando nos machucam e machucam o nosso psicológico, acontece da mesma forma. E quando essas doenças, esses traumas, esses eventos psicológicos não são tratados, nós acabamos adoecendo.
Por mais que pareça que não, isso acaba desenvolvendo uma grande pressão diante da nossa mente, diante do nosso cérebro. E a gente acha que talvez aquilo não tenha machucado, que talvez aquilo, pelo fato de a gente ter deixado de lado, não afetou, mas acaba desenvolvendo grandes e sérios problemas. A vivência que você vive com outras pessoas através de um trauma que você sofreu, que você passou, você vai refletir aquilo ali nas outras pessoas. Então você tá vivendo aquilo, você tá carregando aquela dor, mas você não melhorou, você não tá bem, porque você tá reagindo da forma qual reagiram com você. É uma vivência, você passa a viver isso pro resto da sua vida, até que venha alguém e tenha entendimento do trauma que lhe causaram e tenha uma cura para você. O problema é que talvez você não queira ser tratado, talvez você tenha tanta vergonha do que você passou e não queira que isso aí venha a ser tratado porque tem medo de que isso seja exposto, tem medo de que as suas feridas sejam expostas, ou que talvez o que você carrega é tão doloroso que você não quer que outras pessoas saibam, para que aquilo ali não venha a afetar as outras pessoas. Tipo, eu vou guardar para mim porque eu não quero dar trabalho para outras pessoas. Isso acaba afetando cada vez mais você. O que eu digo é, identificou uma ferida, procure alguém que vai lhe tratar, procure alguém que vai tentar lhe ajudar, procure alguém que vai tentar identificar as suas feridas junto com você. Sintomas de depressão e ansiedade são totalmente diferentes. A pessoa, quando está com depressão, ela quer se trancar, ela quer se fechar, ela não consegue ter uma vida social porque ela acha que todas as pessoas que convivem com ela vai acabar afetando ela, porque isso é o que causa o trauma, isso é o que causa a dor. E a ansiedade é o fato de você querer resolver tudo e não conseguir resolver nada. E a partir do momento que você tem uma depressão, você sabe, tem entendimento de que essa depressão ela foi causada por outras pessoas que lhe magoaram, que lhe feriram, que lhe trataram de outra forma diferente, ou que abusou de você, ou que tocou em você de forma diferente. E isso vai gerar em você um transtorno e você vai querer se isolar de todo mundo. E a partir desse momento, dependendo do nível do qual você esteja, da depressão que você esteja, essa depressão vai acabar gerando em você uma crise de pânico, a qual você vai querer se isolar de todo mundo e você vai passar a ter medo de todo mundo. Isso é a pior parte de uma vida que ninguém deve viver. Preste atenção. O índice de mortalidade tem aumentado cada vez mais diante dessa situação, porque não tem ninguém que tenha entendimento ou que venha dar um jeito nesse tipo de situação. A indústria brasileira farmacêutica tem crescido cada vez mais diante dos remédios que tratam sobre depressão e ansiedade e ansiolíticos, remédios que vêm a desenvolver uma cura, entre aspas, para depressão e ansiedade. Esses remédios têm vendido cada vez mais, só que o problema é ninguém é curado, as pessoas sempre permanecem na mesma. Sabe por quê? Porque remédio não cura a ferida que está sendo abafada. Remédio não cura problemas que têm que ser resolvidos naquela hora e você está deixando de lado e adiando. Porque não adianta, remédio ele só vem para abafar, para deixar você cada vez mais sonolento, para que você venha a disfarçar aquela realidade que você sabe que você precisa colocar um ponto final. Você sabe que você precisa bater de frente com a realidade e colocar e dar um jeito nos seus problemas. Só que o problema é como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou desenvolver a minha autocura? Como é que eu vou desenvolver uma vida a qual eu deixe de lado todos esses problemas e essa tristeza que tem me assolado? Como é que eu sei o que está me ferindo? Como é que eu sei o que me feriu? E como é que eu sei que as minhas emoções e as minhas atitudes são resposta a traumas? Essa é a pergunta que não quer calar e que muitas pessoas têm se afogado em mágoas, dores e feridas sem saber e sem ter entendimento de como resolver. O problema é que as pessoas estão preferindo deixar de lado problemas que têm que ser resolvidos agora, problemas que têm que ser batidos de frente no agora. A gente tem medo de resolver aquilo que precisa ser resolvido, porque a gente tem medo de que doa mais na resolução do problema
do que abafar aquele problema. Só que você abafando, isso gera uma ferida pior. Feridas abafadas apodrecem. E se você não colocar um ponto final nesses seus problemas, você vai afundar. Aí você me pergunta, como é que eu desenvolvi depressão? Como é que eu desenvolvi ansiedade? Ou como é que as pessoas desenvolvem isso? As pessoas querem ter isso, ou é drama, ou sei lá o quê. O problema é, como eu falei no início do vídeo, nós convivemos com outras pessoas e pessoas machucam pessoas. O problema é a gente saber lidar. Tem pessoas que carregam mágoas e traumas de palavras que lhe foram lançadas na sua infância, de abusos que sofreram na infância e não contaram pra ninguém e guarda isso até hoje porque sabe que é vergonhoso e que a partir do momento que abrir a sua boca vai sentir vergonha, vai sentir medo do que as pessoas vão pensar. E tem pessoas que até abrem a boca e falam aquilo ali e tenta resolver, só que sai como mentiroso, sai como uma pessoa mentirosa, porque ninguém acredita em uma criança que foi abusada, mas prefere acreditar em um abusador que abusou de uma criança sem entendimento algum. E essas crianças acabam guardando e reprimindo aquilo e deixando de lado, achando que tá tudo bem. Só que o problema é, essa criança cresce com medo, essa criança cresce amargurada, essa criança cresce triste. E quando é na vida adulta que ela esqueceu aquele problema, que ela acha que tá tudo bem, ela vai tratar o marido dela mal, ela vai ter medo do esposo dela. E isso vai acarretar uma série de problemas que vai gerar mais uma família frustrada, mais uma família com medo de se envolver e se desenvolver por conta de um trauma, de uma ferida. Pessoas que têm medo de serem amadas porque sofreram abusos e traumas que machucaram e feriram naquela infância. E tem medo de que venha a se envolver com outra pessoa pelo medo de ser machucado novamente. Pessoas que hoje sofrem porque os pais disseram que eles não seriam nada, porque os pais disseram que eles não valiam de nada, porque os pais disseram isso e aquilo que afetaram totalmente a mente e o psicológico daquela criança, e aquela criança vai crescer traumatizada, aquela criança vai crescer triste, aquela criança vai crescer sem ter entendimento algum do que é o amor, sempre sofrendo, sempre com a mente na escuridão. Outras crianças que convivem com outras crianças que são machucadas, que aprenderam a machucar e quando vivem juntas vai ser machucada. Isso acaba gerando um loop de tristeza, de depressão. E essa é a sociedade que estamos vivendo hoje, uma sociedade cansada, uma sociedade triste e vazia, sem ter entendimento algum de como ser curada. E eu fui assim, eu sofri tudo isso que eu tô tentando falar aqui e abordar para vocês nesse vídeo. E o problema é, eu tentei curar todas as minhas dores em todos os lugares, em amizades vazias, porque a depressão, ela gera isso, a depressão, ela vai lhe levar a lugares, o qual vai lhe destruir cada vez mais, amizades vazias, bebedeiras, cachaçadas, drogas. Isso vai acabar lhe destruindo cada vez mais, porque dor atrai dor, abismo atrai abismo, e a gente precisa entender isso, e que a partir do momento que se nós não formos curados, nós vamos destruir outras pessoas e vamos nos destruir, porque esse processo de depressão e tristeza é autodestrutivo, e nós precisamos entender que precisamos colocar um ponto final nisso. E essas doenças que são desenvolvidas dessa forma vai crescendo cada vez mais, e a gente vai buscando outras coisas que vai acabando com a gente. E a gente precisa ter um entendimento de como curar isso. Como eu disse, eu busquei em todo lugar. Busquei em amigos, amizades. Busquei em psicólogos e psiquiatras e nunca teve um fim na minha doença. Como eu mostrei no início do vídeo, eu estava me destruindo, estava morrendo aos poucos. E foi no meu momento de querer morrer e tirar minha vida que Jesus me alcançou. Eu era um tipo de pessoa que eu não acreditava em Jesus. Eu era a criança mais revoltada do mundo, porque eu achava na minha cabeça que Deus tinha me abandonado no momento que eu mais precisei, que foi na minha infância, que foi quando eu sofri coisas que eu não achava que eu sofria, e eu cresci achando que aquilo não tinha me afetado. E pra mim Deus não existia, porque se Deus existisse, Ele não deixaria acontecer o que tinha acontecido comigo. O problema é que Deus não tem culpa das pessoas frustradas. Deus não tem culpa das pessoas que não têm entendimento emocional e não têm entendimento de quem é Deus e que vai sempre frustrar as outras pessoas.
Deus não tem culpa dessas pessoas. Deus não tem controle sobre essas pessoas. Poderia ser evitado, mas não teve como ser evitado. Mas o problema é que isso se tornou um ensinamento de vida para que eu pudesse me curar através de Deus e pudesse dar ensinamento a vocês de como ser curado, de como ser tratado. E Deus, Ele colocou as suas mãos sobre mim e me ajudou. Psicólogo nenhum conseguiu me tirar da depressão, psicólogo nenhum conseguiu me tirar da crise de pânico, psicólogo nenhum conseguiu me ajudar. Mas o psicólogo que vem do céu, Jesus Cristo, aquele que entregou sua vida por mim, por você, por amor, me salvou. Eu não acreditava nele. Para mim era piada, para mim era uma mera balela, conversinha. Mas aí Jesus me alcançou. Jesus colocou suas mãos sobre mim e disse: ei, filha, vem aqui, que agora eu vou curar os seus traumas, eu vou curar as suas feridas e vou mostrar a você que tem jeito, a sua vida tem jeito, e você vai mostrar para todo mundo que o dia que você serviu de derrota, você vai servir de vitória. É isso que Jesus faz em nossas vidas. Ele, além de curar nossas feridas, além de curar os nossos traumas, Ele nos coloca em lugar de honra. Primeiramente, Ele nos tira do pó, nos limpa, para depois nos colocar em lugar de honra. Então, se você está aqui e assistiu esse vídeo até aqui, e talvez você já tentou em todas as áreas, você já tentou em amizades, você já tentou em outras religiões, como a bruxaria, a Wicca, a Umbanda, o Candomblé, e você não conseguiu se resolver ainda. Tem um vazio instalado dentro de você. Venha até Jesus. Eu fui curada através da presença. Eu não dormia direito por 4 anos. Eu tomava remédio de ansiedade para dormir. Eu tomava remédio de ansiedade e depressão para acordar. Eu vivia dopada o dia todo. Mas Jesus foi aquele que, a partir do momento que chegou na minha vida, esses remédios foram tirados da noite para o dia. E tem 4 anos que eu não tenho mais uma crise de ansiedade, eu não tenho mais uma crise de pânico. E acima de tudo, Deus me ensinou a lidar com pessoas. Deus me ensinou, primeiro me tratou e me ensinou a lidar com pessoas. E tá me colocando em lugar de honra. Então, se você veio até aqui e você está magoado e ferido por pessoas que não têm entendimento algum do amor, feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração, que eu vou fazer uma oração por você. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor, como portadora do seu amor, Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo, que o Senhor possa encher essa pessoa da sua graça e do seu amor, Espírito Santo. Meu Deus, que essa pessoa que está assistindo esse vídeo, meu Pai, que teve a oportunidade de assistir esse vídeo e está passando por esse tipo de situação, Espírito Santo, toca nela agora, meu Pai, e enche do seu amor, meu Pai. Que o seu amor venha transbordar em nome de Jesus, Espírito Santo. E que através desse amor, meu Pai, possa haver cura, meu Pai. Possa haver transformação, Espírito Santo. Possa haver libertação, meu Pai. Porque eu creio, meu Pai, que o Senhor é o Deus que faz. O Senhor é o Deus que cura e o Senhor é o Deus que transforma, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, toca nas feridas agora, Espírito Santo. Que o Senhor venha curar, meu Pai, todas as feridas que foram causadas no coração, meu Pai, dos teus filhos, meu Pai. Que o Senhor venha curar todas as feridas, Espírito Santo, que foram causadas na mente dos teus filhos, meu Pai. Que toda palavra, meu Pai, contrária, Espírito Santo, que toda palavra de maldição seja quebrada agora, em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu declaro vida, meu Pai, onde houve morte, meu Pai. Eu declaro esperança, meu Pai, onde ninguém acreditava, Espírito Santo. Meu Deus, que o Senhor possa tocar, meu Pai. Que o Senhor possa remover toda a tristeza, toda a mágoa, meu Pai, toda a ansiedade, meu Pai, toda a depressão, todo o espírito de pânico, meu Pai, seja repreendido agora em nome de Jesus, Espírito Santo, porque eu creio, meu Pai, que o Senhor é o Deus que faz, e se o Senhor me conduziu até agora, eu sei que o Senhor está fazendo. Então toca agora, meu Pai, e eu declaro agora em nome de Jesus que você não é as feridas que lhe causaram, você não é os traumas que lhe causaram, você não é as
as atitudes das pessoas que foram ruins e rudes com você. Você não é as palavras de maldição que disseram que você seria. Você será um vencedor, você será um menino de honra, você será uma menina de honra. Você será aquilo que ninguém nunca esperou de você, porque eu creio no Deus que faz, eu creio no Deus que transforma, e eu creio no Deus que cura. Em nome de Jesus, Espírito Santo, começa a tocar. Meu Deus, que um dia, meu Pai, se houve mágoa diante de outras pessoas, que a tua filha venha perdoar. Você não é o abuso que você sofreu, você não é a traição que você sofreu, você não é a tristeza que você sofreu, que você sofre. Você é amor, você é Cristo, você é amor, porque Deus veio aqui para tocar em você, Ele transformar, e eu creio que Deus está fazendo. Então receba agora em nome de Jesus e seja cheia do amor de Jesus agora. Seja transformada e liberta, porque você é aquilo que Jesus lhe chamou para ser, fonte de luz e fonte de amor. Se